Primeiro que eu sempre gostei de rádio, desde criança, minha avó ouvia muito rádio, a TV naquela época, aí por volta de 1969, 70, a TV tinha uma penetração muito pequena, poucas pessoas tinham inclusive televisão em casa naquela época, então o rádio era o que predominava, e como evidentemente desde criança ouvindo rádio, a gente foi gostando do rádio, acompanhando o rádio, e aí com 15 anos, isso em 1979, o meu irmão, o Carlos César, que hoje é da Dirceu, então ele entrou primeiro em Garça, na então Rádio Clube, hoje Rádio Centro-Oeste de Garça. E evidentemente eu fiquei fissurado e quis também ir para o mesmo local de emprego. Ele entrou para fazer, na época, técnica de som, era o que se chamava antigamente, era a técnica de som, e eu fiquei fissurado também, e me lembro bem que queria também entrar nesse meio. E tínhamos um grande comandante em Garça, o Nilson Bastos, que acabou sendo o grande professor. E daí, evidentemente, a paixão pelo rádio foi crescendo, mas eu queria não fazer a técnica de som, eu queria falar. A partir daí, comecei a gradativamente entrar, a fazer reportagens para o esporte, para o jornalismo, inclusive era de forma, eu me lembro bem precária, inclusive, não tinha voz, não tinha entonação, não tinha nada, e tanto é que o que eu gravava praticamente se utilizava apenas a sonora do entrevistado, mas eu não desisti, fui fazendo, fui entrando e gradativamente fui penetrando nesse meio que é um meio realmente fabuloso, maravilhoso, que é o rádio. Foi aí o começo, já são 30 anos de carreira. Eu me lembro bem que quando a gente fazia o acompanhamento do jornalismo, não existia internet, não existia essa coisa fabulosa que é o computador e a própria internet. Hoje é muito fácil, hoje você tem a informação imediata a todo instante, mas naquela época não, 1979, então eu me lembro bem que a gente tinha que ouvir as grandes emissoras de São Paulo, do Rio, gravar o noticiário, aí ir ouvindo com o gravador de fita cassete, ir redigindo para ter uma informação pelo menos mais imediata da notícia. Naquela época também a televisão não tinha essa estrutura do jornalismo desde as primeiras horas da manhã. Então as emissoras começavam a programação geralmente às 11 horas, meio-dia, e também não tinha a própria TV essa grande estrutura de se fazer o ao vivo, inclusive, ou seja, a informação a todo instante. Então, para você realmente estar, pelo menos, um pouco mais de forma cotidiana, acompanhando realmente a informação, pelo menos em nível de Brasil, do mundo, e principalmente na capital paulista, ou você ouvia, gravava, ou realmente você só ia dar a informação no outro dia com os jornais. Por exemplo, uma pessoa, um ídolo que falecia, você tinha que fazer a chamada rádio escuta, não tinha jeito. A internet hoje é uma maravilha e realmente modernizou demais e facilitou demais o trabalho. Antigamente não era assim, não. O curso de jornalismo não, eu tenho evidentemente o reconhecimento da atividade pelo tempo de carreira no rádio. Então, exatamente por isso há o registro como jornalista. Eu acho importante, eu acho que precisa haver um direcionamento, uma formação. É claro que não basta apenas a paixão, acompanhar no dia a dia, é claro que o talento tem que ser valorizado, mas é preciso que haja, além do talento, um direcionamento, uma formação, uma regra a se seguir. Senão, realmente, pode virar bagunça e a bagunça pode gerar, ao invés da informação, o contrário, a desinformação. Era muito comum antigamente, quando não se tinha a maravilha da internet, então procurar acompanhar através da rádio escuta o noticiário nacional, principalmente com relação aos fatos políticos, uma pessoa que pudesse falecer, mas era preciso ter cuidado. Até os resultados de futebol, você tinha que fazer rádio escuta, não tinha jeito. E eu me lembro bem que, tanto em Garça, onde eu comecei, como em Marília, então o pessoal dormia cedo, os jogos de futebol iam até tarde e aí era muito comum
erros nos resultados. Nos resultados porque não tinha exatamente a maravilha que é hoje a internet. Ou você ouvia, anotava, tinha que fazer a classificação e tudo mais, ou você ficava para trás. Nem os jornais, realmente não tínhamos essa facilidade com os jornais diários, chegando muito cedo às emissoras, não era assim não. Então se você não ficava ligado, eu me lembro bem que eu ficava até às vezes de madrugada para anotar resultados do futebol, para no outro dia dar a informação correta. Então era muito comum o deslize de resultados errados no futebol, às vezes matar as pessoas, ídolos, exatamente pela falta de um acompanhamento maior. Ou se dedicava ou realmente cometia o famoso mico. Eu não concordo porque eu acho que a informação ela tem que ser dada. Muitas vezes não se noticia o suicídio de pessoas que não são tão conhecidas. Se um ídolo, uma pessoa de destaque no meio nacional, mesmo local, pratica o suicídio, a gente tem observado que os jornais têm dado. Então eu acho que tem que ser dada a notícia com responsabilidade. Por exemplo, o suicídio, ele realmente é uma situação de depressão e hoje temos aí a realidade, as pessoas cada vez mais depressivas, os jovens e tudo mais. Eu dou a notícia, mas alerto para a importância de se procurar um profissional da saúde, que a depressão é uma doença que se não tiver um acompanhamento pode levar realmente a essa prática. Mas eu acho que a informação ela tem que ser dada, inclusive para levar ao conhecimento da sociedade e a gravidade da situação. O suicídio leva a uma prática que pode realmente agravar o quadro. E o homicídio não. O homicídio é mesmo essa situação, é o comportamento da sociedade. Eu acho que tem que a notícia ser dada com responsabilidade, alertando-se para o problema que gera essa situação de suicídio. Por isso, eu não concordo com essa proibição, entre aspas, de não se dar um suicídio. Pelo próprio reconhecimento da população. Isso é gostoso, é bonito. Você faz o trabalho, é como se plantasse a semente para ir acompanhando lá na frente. E não é fácil. Ter uma credibilidade realmente não é fácil. É trabalho de anos e anos e é preciso trabalhar com responsabilidade. Por exemplo, na rádio, na 950, nós temos o telefone do povo, o microfone do povo. A partir do momento que a gente abre o telefone para a população se manifestar, a população se manifesta. Agora, se manifesta de todas as formas. A preocupação, inclusive, com relação aos problemas, no caso aqui de Marília, da região. Então, é preciso realmente ter a responsabilidade de dar a informação. Aí uma coisa é consequência da outra. Naturalmente, você vai cativando o ouvinte, o reconhecimento do ouvinte, e é claro, isso é gostoso. Sentir que o ouvinte, no caso, valoriza o seu trabalho. Essa é uma situação que eu vivi na prática. Enquanto estava apenas no rádio, ninguém sabia quem eu era. Então, eu conhecia pela emissora, pelo rádio, pelo som. Então, era uma situação, você podia caminhar sem que alguém fizesse algum comentário, te cumprimentasse. A partir do momento que eu fui para a TV Marília, no caso aqui em Marília, embora uma TV fechada, sinal fechado, há 12 anos a coisa mudou. Exatamente pelo fato de você se mostrar diariamente. Eu faço a apresentação do jornal na TV, aí mudou. Então é muito comum as pessoas lhe cumprimentarem, às vezes eu nem sei, não conheço, mas a gente retribui, cumprimenta e tudo mais. A TV realmente mostra, evidentemente, a imagem, a sua cara e acaba levando a sua imagem para a própria sociedade. O rádio, pelo menos em termos do contato com a população, é apenas na emissora, no microfone ou no telefone. Evidentemente, a TV para mim há 12 anos era uma novidade, não conhecia, então foi aos poucos, mas com a base do rádio, isso é importante, a gente sente isso. Já tinha ouvido o comentário de estrelas da televisão em nível, principalmente do Brasil, de que o rádio realmente dá uma base para você mudar de veículo, no caso a televisão, para você dar a sequência ao trabalho. É muito mais fácil, porque você tem a questão do improviso, tem a experiência, tem até a calma, a frieza, que muitos profissionais, quando vão direto para a televisão, tremem exatamente pelo fato de mostrar a própria imagem. Então, o rádio foi muito importante nesse aspecto de dar exatamente a tranquilidade para ir aprendendo com o dia a dia na televisão. E ainda estou aprendendo. Bem, o rádio realmente mudou muito, em termos até do padrão de voz.
da década de 70, 80, em relação ao rádio atual. Inclusive no jornalismo. Na época, era um jornalismo até diferente. Basicamente, naquela época, 70, 80, eu entrei em 79 no rádio, a gente tinha muito mais texto do que as entrevistas, as sonoras, a própria participação do ouvinte pelo telefone, porque a dificuldade técnica era muito maior, principalmente no interior. Essa era uma realidade. Então, a gente lia basicamente texto, mas tínhamos de vez em quando algumas entrevistas. Hoje não, hoje mudou com a facilidade da tecnologia, mudou bastante. E inclusive o padrão de voz, mas eu me inspirei num marilense, Humberto Marçal, que faleceu acho que no início da década de 90, era a voz padrão da Rádio Bandeirantes na época de São Paulo. A gente ouvia muito a Rádio Bandeirantes, que era a rádio de São Paulo que tinha a melhor penetração e pelo fato de ter um jornalismo realmente muito forte e de impacto. Então, eu me lembro bem, o próprio Franz Neto, que fazia o noticiário policial, brilhou na década de 70 na Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes era a rádio na época que tinha realmente o peso do jornalismo. Então, Humberto Marçal, aqui de Marília, era a voz padrão, uma voz realmente de peso, tanto é que ele gravou todas as publicidades da Varig na época, em todo o mundo, era a voz da Varig no mundo todo, nos aeroportos, nos meios de comunicação, com a publicidade da Varig na época. Humberto Marçal realmente era um grande exemplo de voz, padrão de voz, de comunicação e tudo mais. E no futebol, a gente se inspirava também na Bandeirantes, que era a força do esporte no interior, exatamente pela sua penetração. Eu que hoje faço plantão esportivo na rádio, era um exemplo e a gente procurava até imitar, essa é uma realidade. O Paulo Edson, que fazia o plantão esportivo, fez durante anos e anos o plantão esportivo na Rádio Bandeirantes de São Paulo. E é claro, fiz também entrevistas nas partidas de futebol, fazendo a famosa reportagem em campo. A gente se esperava, por exemplo, no Roberto Moraes, que hoje é deputado estadual lá de Piracicaba. Então, realmente, o padrão, a qualidade, na minha opinião, de antes era muito melhor que a de hoje. É uma realidade, a parte técnica, realmente, antigamente era muito melhor. Portugal, quero ir pela Varig. Nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira. A qualidade realmente diminuiu, realmente é uma realidade. O rádio no interior, em razão da questão de investimento, principalmente AM, porque FM é mais fácil, fica até mais barato, basicamente música, 3 profissionais na comunicação e tudo mais. O rádio AM é mais caro e os empresários têm optado geralmente mais pelo FM. O AM está basicamente na mão de políticos que evidentemente querem explorar essa questão visando futuras campanhas e até eleições. Mas a parte técnica realmente do rádio em Marília não é apenas em Marília. Nas cidades menores a mesma coisa, nas cidades do porte de Marília a mesma coisa. Houve sim uma decadência técnica no rádio. E a gente tem observado que nos jornais também, quem viu, por exemplo, e eu acompanhei bem o Jornal Diário de Marília na década de 80, 90, e vê hoje a questão da formação, fica realmente impressionado. Houve sim uma decadência, tanto técnica, profissionalmente, que reflete também, como não, na parte financeira. É uma realidade, infelizmente uma realidade. E o que você visa para o futuro da comunicação? E por estarmos tratando de Marília, como você vê o futuro? Muito se diz aí do fim do rádio AM, a chegada do FM, outros já falam que o MP3 ele vai engolir o FM. Qual é a sua visão com relação ao futuro da comunicação? A situação do rádio AM está bem clara. É jornalismo, não adianta querer partir para a música, porque nós temos uma dificuldade técnica, primeiro no AM, com relação à FM, com relação também à própria tecnologia dos computadores. Então o AM tecnicamente, infelizmente, ele estagnou no Brasil. Tanto é que nem a evolução, a grande descoberta do AM nos Estados Unidos, o AM estéreo, aqui no Brasil até agora nada. Já estamos em 2010, desde há muito tempo já existe o AM estéreo nos Estados Unidos e nada. Por quê? Porque primeiro
as emissoras, além de ter que se adaptar, isso não é o grande problema, é preciso que a indústria que produz aparelhos de rádio, preparem esse equipamento com AM estéreo, e não é barato. Então, primeiro tem que baratear o custo do equipamento para que, evidentemente, tenhamos aí uma melhor qualidade do próprio AM. Agora, com o futuro do AM, na minha opinião, está bem claro, já está sendo assim. O jornalismo tem o seu espaço, tanto em nível local como regional. Com a internet ficou muito mais fácil você a todo instante dar informação nacional do momento como no próprio mundo, casando então com o noticiário local e regional. Então, para o AM com jornalismo tem espaço. Com relação à parte musical já fica evidentemente mais complicado. O AM tem a vantagem, pela própria forma aqui no Brasil, de se aproximar mais das pessoas, tem o lado humano. O FM é que tem realmente uma perspectiva mais ruim, embora o número de emissoras hoje que estejam se instalando no Brasil seja basicamente da frequência modulada no FM, mas a tendência, exatamente pela forma do FM no Brasil, é que haja assim uma regressão. Primeiro, porque temos a parte musical hoje com a maior facilidade do computador. Segundo, muita publicidade no FM. Não foi assim que o FM surgiu nos Estados Unidos. Então, quando a gente ouve alguma emissora, às vezes até comunitária, que virou também uma concorrência forte para as rádios devidamente regularizadas, então uma rádio de FM, onde há um número maior de música e pouca publicidade, pode observar que a pessoa já deixa nesta emissora, porque a gente pode observar agora, nessa época de Natal, as emissoras de FM chegam a rodar 10 minutos seguidos de publicidade. Não há quem aguente. Então é preciso reformular primeiro o FM para que ele tenha, evidentemente, o retorno que todos esperam. Agora, no AM a situação está bem clara. É jornalismo e acabou. Onde se inclui também o próprio esporte. É uma realidade. Então é a pessoa querendo saber as manchetes do momento, as pessoas que faleceram, o noticiário do futebol, resultado e tudo mais, a própria manifestação da população pelo telefone, pelo microfone, reclamando dos problemas da cidade. Então, no AM, o jornalismo realmente tem vez e tende a crescer. Essa é a realidade. Bem, eu tive um grande professor, Nilson Bastos, Bento em Garça, que realmente era um profundo conhecedor do rádio, foi o grande professor, foi ensinando a gente, primeiro, se dedicar de forma ativa à profissão. Eu já disse que na época não tinha internet, ou você fazia rádio escuta, inclusive em casa, anotando os resultados do futebol durante a noite, a madrugada. Eu tinha programa às 6h30 toda manhã, e se quisesse dar o resultado atualizado, você tinha que anotar em casa, fazer a classificação em casa, porque não tinha internet, não tinha jornal. Ou você fazia isso, ou então você não dava a notícia, ou então dava a notícia errada, com resultados errados. E aí, evidentemente, você, se fizesse isso, já começava a ser marcado pela própria audiência, pelos ouvintes que criticavam exatamente as falhas. Então era preciso ter cuidado com os erros, era preciso ter cuidado com a manifestação, procurar aprender a fazer um improviso. Não é fácil, fazer um improviso realmente não é fácil. Hoje, depois de 30 anos que eu consigo chegar a uma facilidade maior, mas ainda estamos aprendendo. O próprio rádio mudou bastante com relação à questão. Eu já disse que o jornalismo na época era um jornal falado, você lia o texto. Hoje não, já mudou bastante, você precisa ter um improviso maior, estar por dentro de todos os assuntos. Com a internet hoje ficou muito mais fácil você acompanhar, procurar se inteirar dos assuntos, a questão política, a questão educacional, os problemas da saúde, a questão da segurança pública, a parte policial, o noticiário esportivo. Você tem que estar realmente por dentro, senão muitas vezes você é surpreendido pelo próprio ouvinte. E o ouvinte não pode passar exatamente na sua frente, ou seja, ter a informação e você não estar preparado para, pelo menos, debater o assunto.